Às vezes, nos perguntamos por que as coisas não chegam quando as esperamos. Oramos, confiamos, lutamos, mas parece que tudo continua igual. Ficamos frustrados, pensamos que algo está falhando em nós, que talvez Deus se esqueceu ou que simplesmente não nos ouve. Essa espera interminável faz você se sentir invisível, como se suas lágrimas caíssem em um vazio sem fim. Você começa a acreditar que seu milagre expirou, que seu momento passou. Mas e se eu lhe dissesse que em Eclesiastes 3:11, Deus declara: tudo fez formoso em seu tempo. Hoje, você vai compreender que o tempo de Deus é perfeito porque Ele vê o que você não pode ver. Você vai descobrir que cada dia de espera tem um propósito eterno que sua mente limitada não consegue entender. Porque talvez o que você precisa não é que Deus lhe dê respostas mais rápido, mas que aprenda a confiar em seu processo, mesmo que não o entenda. E sabe de uma coisa? Houve alguém na Bíblia que sentiu exatamente o mesmo que você sente agora. Havia uma mulher cujo ventre estava fechado. Cada mês que passava era uma nova decepção. Cada ano que transcorria era outra ferida em seu coração. Seu nome era Ana, e sua dor era tão profunda que ela tinha parado de comer, tinha parado de sorrir. Enquanto isso, a outra esposa de seu marido tinha filhos e a humilhava constantemente. Esfregava em sua cara sua esterilidade como se fosse uma maldição divina. Ana subia ano após ano ao templo de Deus para chorar, suplicar, rogar aos céus por um filho que nunca chegava. As pessoas a viam chorando e pensavam que ela estava bêbada. Até o sacerdote a julgou mal. Mas Ana não desistiu. Continuou clamando no meio da dor. Continuou acreditando no meio da zombaria. Continuou confiando quando tudo gritava para ela desistir. E um dia, Deus abriu seu ventre e lhe deu um filho. Mas não era um filho qualquer. Era Samuel, o profeta que ungiria reis, que mudaria o rumo de uma nação inteira, que marcaria a história de Israel para sempre. Deus não chegou quando seu propósito estava pronto para se manifestar. O tempo de Deus foi perfeito, porque o que Ana recebeu não foi apenas um filho, foi um destino. E agora, ouça-me bem, antes de continuar. Se esta mensagem já começou a falar com você, se você já sentiu que Deus está lhe dizendo algo, quero pedir que você se inscreva neste canal agora mesmo. Clique naquele botão de inscrição, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que Deus tem para você. E nos comentários, quero que você escreva esta frase: confio no tempo perfeito de Deus. Escreva, declare, porque o que você confessa com sua boca tem poder espiritual. Não vá embora ainda. Fique até o final deste vídeo, porque pode ser que justo nas últimas palavras esteja a chave que desbloqueie a bênção que você tem esperado. O inimigo não quer que você termine de ouvir isto, mas você vai demonstrar a ele que sua fé é mais forte que sua impaciência. Agora sim, prepare-se, porque o que vem a seguir vai revolucionar completamente sua maneira de entender a espera. Deus está prestes a mostrar algo que mudará sua perspectiva para sempre. A promessa de Abraão e a espera de 25 anos. Quero que você entenda algo que vai transformar sua vida. O tempo de Deus não é lento, é estratégico. E a diferença entre essas duas palavras é abismal. Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões, Abraão tinha 75 anos. Bem, 75 anos. Sua esposa Sara já tinha passado da idade de conceber. Seu corpo já não respondia. As possibilidades humanas já haviam se esgotado. E Deus lhe diz: você vai ter um... Abraão creu, mas os anos começaram a passar. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e nada. Cada aniversário era um lembrete de que a promessa não se cumpria. Cada mês que Sara não ficava grávida era uma nova facada em sua esperança. Deixe-me perguntar algo. Quanto tempo você tem esperado? 1 ano, 3 anos, 5?
Talvez você pense que já é demais, que o prazo já venceu, que Deus se esqueceu. Mas Abraão esperou 25 anos. 25 anos acordando toda manhã e olhando para a mesma situação sem mudanças. 25 anos vendo o relógio de Deus se mover tão devagar que parecia estar parado. E no meio dessa espera, Abraão cometeu o pior erro que você pode cometer quando Deus não responde ao seu ritmo. Ele tentou ajudar a Deus. Sara lhe disse: "Tome minha serva Agar e tenha um filho com ela." E Abraão o fez. Nasceu Ismael, um filho da carne, um filho da impaciência, um filho do desespero humano. E esse erro trouxe anos de conflito, de dor, de consequências que persistem até hoje no Oriente Médio. Ouça bem, porque isto é crucial. Quando você tenta forçar o tempo de Deus, produz um Ismael, produz algo que tem forma de bênção, mas é fruto da sua ansiedade. E o pior de tudo é que esse Ismael vai trazer mais problemas do que você tinha antes de agir. Quantos Ismaeles você produziu em sua vida porque não soube esperar? Quantas decisões precipitadas você tomou que agora está pagando? Quantas vezes você disse: "Já cansei de esperar", e se meteu em relacionamentos errados, negócios precipitados, caminhos que não eram de Deus? Deixe-me dizer algo que você precisa gravar em seu coração. A bênção de Deus não precisa da sua ajuda, precisa da sua confiança. Isaac chegou 25 anos depois, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Chegou quando era biologicamente impossível, quando não havia mais nenhuma explicação humana. E exatamente por isso, quando Isaac nasceu, ninguém pôde dizer que foi por acaso, ninguém pôde reivindicar o crédito. Ficou evidente que só Deus poderia tê-lo feito. Você entende o que estou dizendo? Deus atrasa a sua bênção até o ponto onde só Ele possa levar a glória, até o momento onde fique absolutamente claro que foi sua mão e não seu esforço, até o instante onde seu testemunho não seja "eu consegui", mas só Deus poderia ter feito. Porque quando você recebe algo no seu tempo, você se atribui o crédito. Mas quando o recebe no tempo de Deus, você só pode dar testemunho de seu poder. Agora quero que você faça algo. Nos comentários, escreva de qual país ou cidade você está me assistindo. Quero saber onde você está enquanto Deus fala com você. Faça agora. Escreva sua localização, porque preciso saber quantas pessoas ao redor do mundo estão sendo transformadas por esta mensagem neste momento. E se você conhece alguém que precisa ouvir isto, compartilhe este vídeo agora mesmo. Não deixe para depois. Faça agora. Voltando ao ponto, o problema de Abraão é o mesmo problema que você tem. Você confunde o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Pensa que porque ele não respondeu é porque não ouviu, mas deixe-me revelar algo. Deus ouviu sua primeira oração. Ouviu seu primeiro clamor, seu primeiro choro, sua primeira súplica. E desde aquele momento começou a trabalhar em sua resposta. Mas seu trabalho não consiste apenas em lhe dar o que você pede, consiste em prepará-lo para o que você vai receber. Porque o que Deus tem para você é tão grande que você ainda não está pronto para recebê-lo. E se ele lhe desse agora, você o destruiria, o perderia, o desperdiçaria. Ouça isto. Durante aqueles 25 anos, Deus não estava fazendo Abraão esperar por capricho. Ele estava transformando Abraão, estava o levando de Abraão a Abraão, estava o mudando de pai enaltecido a pai de multidões. Estava ensinando a ele confiar quando não há evidências, a crer quando não há sinais, a manter-se firme quando tudo diz para desistir. Porque Isaac não era só um bebê. Isaac era o começo de uma nação, o início de uma aliança eterna, o primeiro elo da cadeia que levaria ao Messias. E para ser pai daquele filho, Abraão precisava de uma fé que só é forjada no fogo da espera. O que Deus está forjando em você durante esta espera? O que Ele está transformando em seu caráter enquanto você só se foca no que não tem?
Deus está mais interessado em quem você se torna durante a espera do que em lhe dar rapidamente o que você pede. Porque o que você recebe sem preparação se torna sua destruição. Há pessoas que receberam bênçãos antes da hora e as perderam exatamente por isso, porque não estavam prontas. Ganharam dinheiro que não souberam administrar. Entraram em relacionamentos que não souberam valorizar, receberam posições que não souberam manejar. E tudo desmoronou porque chegou antes de estarem maduros. Então, a pergunta não é por que Deus demora tanto? A pergunta é o que Deus está fazendo em mim enquanto espero? Porque cada dia de espera tem um propósito. Cada lágrima que você derrama em segredo está regando algo no espírito. Cada noite de angústia está fortalecendo sua fé. Cada momento em que você sente que vai desistir, mas decide continuar, está construindo o caráter que você precisa para sustentar o que está por vir. Lembro-me de uma temporada em minha vida onde clamei por algo durante anos, e houve momentos em que pensei seriamente em dizer: até aqui cheguei, isto não é para mim, mas algo dentro de mim não me deixava soltar. E agora, olhando para trás, entendo por que Deus esperou tanto. Porque se Ele me tivesse dado naquela época o que tenho agora, eu teria destruído. Eu não estava pronto. Não tinha a maturidade, não tinha a sabedoria, não tinha o caráter. Deus teve que me quebrar, me reconstruir, me ensinar, me moldar. E cada ano de espera foi um ano de formação. Deus não estava sendo cruel, estava sendo misericordioso. Não estava me negando uma bênção, estava me preparando para não perdê-la. Então, se você está em uma temporada de espera, vou lhe dizer algo que você precisa ouvir. Você não está atrasado, está em processo. Você não está esquecido, está sendo preparado. Você não perdeu, está no momento exato onde Deus precisa de você. E no dia em que seu Isaque chegar, você vai entender que cada segundo de espera valeu absolutamente a pena. Porque o que você recebe no tempo de Deus vem com uma garantia que o que você recebe no seu tempo nunca terá. Vem com a bênção de permanecer. 2. A ressurreição de Lázaro e o atraso intencional. Agora quero levá-lo a uma das histórias mais impactantes de toda a Bíblia. Uma história que vai lhe revelar algo que mudará para sempre sua perspectiva sobre os atrasos de Deus. Jesus tinha um amigo chamado Lázaro. Não um conhecido, era seu amigo. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Quando Lázaro ficou gravemente doente, suas irmãs enviaram uma mensagem urgente a Jesus. Senhor, aquele que amas, está doente. Era uma emergência, uma súplica desesperada. Precisamos que você venha agora mesmo. E sabe o que Jesus fez? Ele ficou mais 2 dias onde estava. 2 dias. Enquanto Lázaro agonizava, enquanto suas irmãs choravam, enquanto seus amigos se desesperavam, Jesus deliberadamente ficou onde estava. Não foi um esquecimento, não foi um imprevisto, não foi que não ouviu a mensagem, foi uma decisão intencional. A Bíblia diz claramente: ele ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Quando finalmente chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. 4 dias enterrado, 4 dias se decompondo na tumba. E aqui está o que você precisa entender. Marta saiu ao seu encontro e disse algo que provavelmente você já disse a Deus muitas vezes. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Uma tradução. Você chegou tarde. Eu precisava de você antes e você não estava. Agora já não há nada a fazer. Soa familiar? Quantas vezes você disse a Deus: se tivesse agido antes, isto não teria acontecido? Quantas vezes você sentiu que Deus chegou tarde demais à sua crise, à sua necessidade, à sua dor? Mas ouça bem, porque aqui está a revelação que vai quebrar suas estruturas mentais. Jesus não chegou tarde. Chegou exatamente quando tinha que chegar. Se tivesse chegado antes, teria curado um doente, mas ele chegou depois para ressuscitar um morto.
Se tivesse chegado quando Marta queria, teria feito um milagre de cura. Mas ele chegou quando Deus quis, para fazer um milagre de ressurreição. E a diferença entre os dois é abismal. Deus muitas vezes permite que as coisas morram completamente, que a situação apodreça, que humanamente seja impossível, para que quando ele agir, fique absolutamente claro que só ele poderia tê-lo feito. Porque quando Deus cura um doente, as pessoas podem dizer, ele se recuperou sozinho, foram os remédios, ele teve sorte. Mas quando Deus ressuscita um morto, não há explicação humana possível. Só resta uma resposta: Deus. Talvez agora mesmo você esteja vendo algo morrer em sua vida. Seu casamento, sua situação financeira, sua saúde, seus sonhos. E você sente que Deus chegou tarde, que já não há nada a fazer, que é hora de enterrá-lo e seguir. Mas e se Deus está permitindo que morra para ressuscitá-lo de uma maneira que glorifique seu nome, de tal forma que ninguém possa duvidar de seu poder? E se o atraso que tanto frustra você é, na verdade, a preparação para um milagre tão grande que, quando acontecer seu testemunho, impactará gerações? Quando Jesus chegou à tumba, disseram a ele: já cheira mal, ele está morto há 4 dias. Todos estavam dizendo a Jesus que era tarde demais, que a situação já estava além do ponto de retorno. Mas Jesus simplesmente disse: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? E então gritou: Lázaro, vem para fora! E o morto saiu. Aquele que estava além de qualquer esperança humana saiu andando, envolto em faixas. O impossível se tornou possível. O que estava morto voltou à vida. E tudo porque Jesus chegou quando deveria chegar, não quando os outros queriam que chegasse. Agora, deixe-me corrigir algo que você está fazendo errado e que está destruindo sua fé. Você está estabelecendo prazos que Deus nunca confirmou. Está marcando datas limite que Ele nunca autorizou. Está dizendo, se Deus não agir antes de tal data, então Ele não vai agir. E você está limitando o poder de Deus ao seu calendário humano. Mas Deus não opera com o seu calendário, Ele opera com o seu propósito, e seu propósito sempre chega a tempo, mesmo que para você pareça que chega tarde. Ouça isto, você mede o tempo em minutos, horas, dias, anos. Deus mede o tempo em propósitos, em formação, em glória. Para você, 2 dias de atraso é uma eternidade. Para Deus, 2 dias de atraso é a diferença entre um milagre que marcará a história. Você quer que Deus haja rápido. Deus quer que, quando Ele agir, sua glória seja inegável. E deixe-me dizer algo mais que vai incomodá-lo. Mas você precisa ouvir. Muitas vezes, você não quer um milagre de Deus. Quer uma solução rápida para sua conveniência. Quer que Deus o tire do problema, mas não quer que Ele transforme seu caráter no processo. Quer que Ele lhe dê a bênção, mas não quer passar pela formação. Quer que Ele haja no seu tempo, porque, no fundo, você não confia completamente no tempo dele. E essa falta de confiança é o que está bloqueando sua fé. Olhe, quando Lázaro ressuscitou, a Bíblia diz que muitos creram em Jesus. Mas se Jesus tivesse chegado a tempo e só o tivesse curado, provavelmente teriam pensado que foi coincidência. O atraso de Jesus não foi crueldade, foi estratégia divina. Não foi indiferença, foi amor calculado. Porque ele sabia que o que estava prestes a fazer seria tão impactante que multiplicaria a fé de todos que o presenciassem. Quero que você faça algo agora mesmo. Nos comentários, escreva o nome daquela situação que parece morta em sua vida. Não dê detalhes, apenas escreva uma palavra que represente o que você sente que já não tem solução. Faça isso como um ato de fé, como uma declaração de que, embora esteja morto para você, para Deus ainda é ressurretível. Escreva agora. Voltando ao ponto, o problema não é que Deus chegue tarde. O problema é que você não entende sua estratégia. Você vê atraso, ele vê oportunidade. Você vê perda, ele vê ganho futuro.
Você vê morte, ele vê ressurreição. Você vê o fim, ele vê o começo de algo maior. E enquanto você está desesperado porque as coisas não acontecem quando você quer, Deus está orquestrando um milagre tão perfeito em seu tempo que quando acontecer não restará a menor dúvida de que foi Ele. Então pare de brigar com o tempo de Deus. Pare de exigir que Ele se apresse. Pare de estabelecer datas que Ele nunca lhe pediu para marcar. E comece a confiar que se Ele ainda não agiu, é porque o que vem é tão grande que precisa do momento exato para se manifestar. Porque Deus não chega tarde. Ele sempre chega e o tempo dele sempre, sempre, sempre é perfeito. 3. José no Egito e os anos de preparação oculta. Agora quero que vejamos uma das histórias mais poderosas sobre o tempo perfeito de Deus. Uma história que vai lhe ensinar que o que parece um desvio é, na verdade, o caminho certo. Havia um jovem de 17 anos chamado José que teve um sonho de Deus. Sonhou que seus irmãos e até seus pais se curvariam diante dele. Era uma promessa clara, uma visão específica, um destino revelado. José creu naquele sonho com todo o seu coração. Mas o que ele não sabia é que entre o sonho e o cumprimento havia um vale de lágrimas, traição e anos de escuridão. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Jogaram-no em um poço e depois o comercializaram como se fosse José passou de filho favorito a escravo em terra estrangeira. Trabalhou fielmente na casa de Potifar, mas a esposa de seu senhor o acusou falsamente e ele terminou na... Você consegue imaginar? Ele tinha uma promessa de Deus, tinha feito tudo certo e terminou no nível mais baixo da sociedade egípcia. Os anos passaram. 1, 2, 5, 10. 13 anos desde que teve o sonho até que ele se cumpriu. 13 anos de dor, injustiça, solidão e aparente esquecimento de Deus. E aqui está o que quero que você entenda. Durante esses 13 anos, José não estava perdendo tempo, estava ganhando preparação. Cada dia como escravo lhe ensinou humildade. Cada dia na casa de Potifar lhe ensinou administração. Cada dia na prisão lhe ensinou resistência. Cada ano de espera estava formando nele o caráter que precisaria para governar a nação mais poderosa do mundo conhecido. Porque o sonho de José não era apenas que seus irmãos se curvassem, era que ele salvaria sua família e nações inteiras de morrer de fome. E para essa responsabilidade, ele precisava de uma maturidade que só é forjada na fornalha da adversidade. Se Deus tivesse cumprido o sonho de José aos 17 anos, teria destruído ele. Naquela idade, José era arrogante, imaturo e irresponsável. Contava seus sonhos aos irmãos, sabendo que isso os enfureceria. Não tinha sabedoria, não tinha experiência, não tinha o caráter para lidar com o poder que viria. Então, Deus o levou por um processo de quebrantamento, de formação, de transformação profunda. E quando finalmente chegou ao palácio do faraó, ele não era mais o mesmo José. Era um homem sábio, maduro, humilde, capaz de governar com justiça e salvar milhões de vidas. Ouça bem, você tem promessas de Deus que ainda não se cumpriram, e em sua mente já deveriam ter se cumprido há anos. Mas Deus sabe que, se as desse agora, elas o destruiriam, porque o que Ele prometeu a você não é só para seu benefício, é para o benefício de outros. E se você não está pronto, não só se prejudicará, como prejudicará todos os que dependem dessa promessa. José não foi para o Egito só para salvar a si mesmo. Foi para salvar toda a sua família. Se tivesse chegado ao poder sem preparação, teria abusado dele, teria desperdiçado, e todos teriam morrido de fome. Entende o que estou dizendo?
O atraso de Deus em sua vida não é só por você, é por todos os que serão abençoados através de você. Deus está tomando seu tempo com você porque o que está por vir não é pequeno. E enquanto você se desespera por não ver resultados, Deus está construindo em você a capacidade de sustentar o que está preparando para lhe dar. Agora, deixe-me confrontá-lo com algo. Talvez você esteja perdendo o tempo que Deus está dando para prepará-lo. Em vez de aproveitar a temporada de espera para crescer, você está desperdiçando-a em queixas, amargura e ressentimento. Em vez de usar este tempo para se fortalecer espiritualmente, você o está usando para duvidar de Deus. Em vez de desenvolver as habilidades que precisará quando chegar sua hora, você está paralisado na autopiedade. E quando finalmente chegar sua oportunidade, você não estará pronto porque não aproveitou o tempo de preparação. José poderia ter passado esses 13 anos amaldiçoando a Deus, odiando seus irmãos, remoendo autopiedade. Mas ele não fez isso. A Bíblia diz que onde quer que José estivesse, ele prosperava. Na casa de Potifar, prosperou. Na prisão, prosperou. Por quê? Porque ele decidiu ser fiel onde estava enquanto esperava chegar aonde Deus lhe havia prometido. Ele não desperdiçou seus anos de preparação, os aproveitou, aprendeu tudo o que podia aprender, desenvolveu todas as habilidades que podia desenvolver, fortaleceu seu caráter ao máximo. E quando chegou sua hora, quando o faraó o chamou para interpretar o sonho, José estava pronto. Pronto não só para interpretar, mas para governar. Pronto não só para sobreviver, mas para administrar a maior crise que o Egito já havia enfrentado. Pronto não só para receber poder, mas para usá-lo com sabedoria. E tudo porque ele aproveitou o tempo que Deus lhe deu para se preparar. Então, deixe-me perguntar, o que você está fazendo com seu tempo de espera? Está crescendo ou está estagnado? Está aprendendo ou está reclamando? Está se fortalecendo ou está afundando em depressão? Porque o tempo de Deus vai chegar. Isso é certo. A pergunta é, você estará pronto quando chegar? Houve um tempo em minha vida em que esperei por uma porta que levou anos para se abrir. Anos. E durante aqueles anos senti que minha vida estava em pausa, enquanto a de outros avançava. Eu via pessoas menos preparadas do que eu, recebendo oportunidades que eu ansiava, e a frustração me consumia. Mas um dia, Deus me falou claramente: pare de olhar para o que dou aos outros e foque no que estou fazendo em você. E mudei meu foco. Parei de comparar e comecei a me preparar. Li, estudei, pratiquei, cresci. E quando finalmente aquela porta se abriu, entrei com uma preparação que me permitiu não só aproveitar a oportunidade, mas multiplicá-la. E entendi que, se aquela porta tivesse se aberto anos antes, eu não teria estado pronto. Deus não estava me negando a oportunidade, estava me preparando para não desperdiçá-la. Então, se você está em seu Egito, se está em seu poço, se está em sua prisão, quero lhe dizer algo. Este não é o fim de sua história. Isto é o treinamento para seu destino. O que você está passando agora não é sua derrota, é sua escola. Cada injustiça que você sofre está forjando seu caráter. Cada dia de solidão está aprofundando sua dependência de Deus. Cada momento de aparente esquecimento está preparando você para o dia em que estará diante de seu faraó e terá que dar respostas que mudarão sua vida e a de muitos outros. O tempo de Deus não é só perfeito para lhe dar o que você anseia, é perfeito para prepará-lo, para sustentá-lo. E se hoje você não o tem, não é porque Deus esqueceu sua promessa, é porque você ainda está em processo de formação, mas esse processo tem um fim. E quando você chegar ao fim, quando finalmente vir a promessa cumprida, você olhará para trás e entenderá que cada dia de espera, cada lágrima derramada, cada noite de angústia foi absolutamente necessário para torná-lo quem precisava ser. 4.
o tempo em sua vida e como vivê-lo com fé. Agora chegamos ao ponto mais importante de toda esta mensagem. Você já entendeu que Abraão esperou 25 anos, que Jesus chegou quando Lázaro estava morto há 4 dias, que José passou 13 anos entre o sonho e seu cumprimento. Mas a pergunta que realmente importa é: como você vive enquanto espera? Como mantém sua fé quando os dias se tornam semanas, as semanas se tornam meses, os meses se tornam anos, e o que Deus prometeu ainda não se manifestou? Porque uma coisa é entender o conceito do tempo perfeito de Deus, e outra muito diferente é vivê-lo na pele, quando o desespero grita para você desistir. Deixe-me dar-lhe instruções claras e específicas de como você deve viver sua temporada de espera, para que, quando chegar seu momento, você não só esteja pronto, mas seja a melhor versão de si mesmo. Primeiro, pare de estabelecer prazos. Este é o erro número 1 que cometemos. Dizemos a Deus: se não me responder antes do fim do ano, então não creio mais. Se não me der isto antes de certa idade, então não quero mais. Se não acontecer nos próximos 6 meses, então desisto. E a única coisa que você consegue com isso é programar sua própria decepção. Porque Deus nunca lhe pediu para estabelecer essas datas, nunca lhe disse que a bênção chegaria nesse prazo. Foi você quem decidiu isso em sua mente. E agora, quando essa data passa e nada acontece, você culpa a Deus por não cumprir um compromisso que Ele nunca fez. Apague todas essas datas limite de sua mente. Solte o controle do quando e entregue-o completamente a Ele. Segundo, pare de se comparar com outros. Este é o veneno que está matando sua fé. Cada vez que você olha ao redor e vê que outros têm o que você não tem, está alimentando a amargura em seu coração. Por que ela sim e eu não? Por que ele prosperou tão rápido e eu ainda estou aqui estagnado? Porque aquela pessoa que nem ora tem o que eu peço há anos. E com cada comparação, você está dizendo a Deus que seu plano para você não é suficiente, que prefere a vida de outra pessoa a que ele projetou especificamente para você. Ouça bem. O que Deus tem para você não se parece com o que Ele tem para mais ninguém. Sua bênção, seu tempo, seu processo, seu destino é único. E enquanto você continuar olhando para o que os outros têm, não poderá apreciar o que Deus está fazendo em você. Terceiro, aproveite o tempo de espera para crescer. Não desperdice este tempo em autopiedade. Use cada dia para se fortalecer. Leia a palavra. Ore com intensidade, desenvolva seus talentos, aprenda novas habilidades, fortaleça seu caráter, porque o tempo de espera é tempo de preparação. E se você o desperdiçar reclamando, quando chegar seu momento, não estará pronto para recebê-lo. Já vi pessoas que passaram anos pedindo uma oportunidade e quando ela finalmente chegou, a perderam em meses porque não estavam preparadas para lidar com ela. Não seja essa pessoa. Use este tempo sabiamente. Quarto, mantenha sua fidelidade onde você está agora. Não espere chegar aonde quer estar para começar a ser fiel. Seja fiel onde você está hoje. Deus lhe prometeu um ministério grande, mas hoje você está servindo no pequeno. Sirva com excelência. Se Deus lhe prometeu abundância, mas hoje você tem esse pouco com responsabilidade. Se Deus lhe prometeu uma família, mas hoje você está sozinho, use essa solidão para crescer espiritualmente. Porque Deus não o levará ao próximo nível se você não for fiel no nível onde está. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Demonstre sua fidelidade hoje e Deus confiará em você amanhã. Quinto, proteja sua boca. Suas palavras têm poder criativo. Se todos os dias você está declarando "já cansei", isso nunca vai acontecer. Deus me esqueceu. Você está programando sua mente para a derrota. Mude sua confissão. Comece a declarar: o tempo de Deus é perfeito. Confio em seu processo, mesmo que não o entenda.
O que ele prometeu se cumprirá no momento exato, porque o que você confessa com sua boca determina o que o coração, e o que você crê em seu coração determina como você vive sua vida. Sexto, cerque-se de pessoas que fortaleçam sua fé, não de pessoas que alimentem suas dúvidas. Se você está cercado de gente que todos os dias lhe diz, desista, isso não vai acontecer, você está perdendo seu tempo. Essas vozes vão acabar apagando sua esperança. Você precisa de pessoas que, quando você estiver fraco, o levantem, que quando você duvidar, lhe lembrem das promessas de Deus, que quando você quiser desistir, o empurrem para continuar. Porque há batalhas que você não pode lutar sozinho, e se não tiver as pessoas certas ao seu lado, você acabará caindo. Sétimo, lembre-se constantemente do que Deus já fez em sua vida. Quando estiver prestes a desistir, faça uma lista de todas as vezes que Deus já lhe respondeu antes. Todas as vezes que você pensou que não ia conseguir e Ele o tirou para frente. Todas as vezes que o inimigo o atacou e Deus o defendeu. Todas as vezes que faltou algo e Ele proveu. Porque quando você lembra de sua fidelidade no passado, fortalece sua fé para o presente. Oitavo, transforme a espera em adoração. Em vez de ver este tempo como um castigo, transforme-o em uma oferta. Diga a Deus, embora não entenda por que demora tanto, eu confio, embora meu coração esteja cansado, eu te adoro. Embora a situação não mude, tu continuas sendo bom, porque quando você adora no meio da espera, sua perspectiva muda. Você para de focar no que não tem e começa a focar em quem tem. E quando você tem a Deus, você tem tudo. Nono, mantenha a visão viva. Não deixe que o tempo apague o fogo do que Deus lhe mostrou. Escreva a visão, leia-a constantemente, visualize-a, fale sobre ela. Mantenha viva em seu coração a imagem do que Deus prometeu, porque o inimigo vai tentar fazer você esquecer o que Deus disse. Vai tentar convencê-lo de que você imaginou, que interpretou mal, que nunca foi real. Mas, se mantiver viva a visão em seu coração, quando chegar o momento, você a reconhecerá. Décimo, o mais importante de tudo, não perca seu relacionamento com Deus no processo de esperar sua resposta. Muitas pessoas se afastam de Deus porque Ele não responde ao seu ritmo. Param de orar, de congregar, de ler a palavra, de servi-lo. E quando finalmente Deus está pronto para responder, não as encontra na posição correta para receber. Não cometa esse erro. Mantenha-se perto dele, não importa quanto tempo demore, porque o relacionamento com ele é mais importante do que qualquer coisa que ele possa lhe dar. Agora, quero que você faça algo poderoso. Nos comentários, escreva esta declaração completa. Hoje decido confiar no tempo perfeito de Deus, embora não entenda seu processo. Escreva completa. Cada palavra é importante. E quando você a escrever, estará fazendo um pacto com Deus de que não vai desistir, de que vai confiar nele até o fim, de que, mesmo que demore 1000 anos, você continuará crendo. Faça agora. É um ato profético. Finalmente, quero que você entenda algo. O tempo de Deus é perfeito, não porque chegue quando você quer, mas porque chega quando você está pronto. E a diferença entre essas duas coisas é tudo. Você quer a bênção agora, mas Deus quer que quando a receber, você possa sustentá-la para sempre. Você quer a resposta rápida, mas Deus quer que quando a resposta chegar, ela venha com tudo o que você precisa para desfrutá-la plenamente. Você mede o sucesso pela velocidade. Deus o mede pela permanência. Então pare de brigar com seu tempo. Pare de exigir que ele se apresse. Pare de sentir que ele está castigando você com a espera. Porque cada dia que passa, sem que você veja resultados, é mais um dia de preparação, mais um dia de formação, mais um dia em que Deus está trabalhando em áreas da sua vida que você nem sabia que precisavam ser trabalhadas.
E quando finalmente chegar aquele momento glorioso em que ele prometeu se manifestar, você vai cair de joelhos agradecido, não apenas pela bênção, mas pelo tempo que levou para recebê-la. Porque esse tempo o transformou em alguém capaz de valorizá-la, cuidá-la e multiplicá-la. O tempo de Deus nunca chega tarde, ele sempre chega perfeito. Seja a tempo. E sempre, sempre, sempre chega com tudo o que você precisa para que sua vida nunca mais seja a mesma. Antes de terminar, preciso lhe dizer algo muito importante. Vivemos em uma época em que plataformas como esta estão limitando vídeos de fé, estão reduzindo o alcance de mensagens que transformam vidas, que levam esperança, que fortalecem a fé de milhões de pessoas. Não podemos ficar calados. Não podemos permitir que a palavra de Deus seja silenciada em um mundo que, a cada dia, precisa dela mais desesperadamente. E a forma como podemos lutar juntos contra isso é muito simples, mas poderosa. Dê um like neste vídeo agora mesmo. Esse simples clique diz à plataforma que este conteúdo é valioso, que está impactando vidas, que precisa ser compartilhado com mais pessoas. Inscreva-se no canal se ainda não o fez. Pressione aquele botão vermelho que está abaixo do vídeo. É grátis e leva apenas 1 segundo, mas esse segundo pode mudar o algoritmo e fazer esta mensagem chegar a milhares de pessoas mais que estão desesperadas por ouvir que Deus não as esqueceu. Ative o sininho de notificações para que cada vez que postarmos um novo vídeo, você seja um dos primeiros a vê-lo. Porque cada mensagem que compartilhamos aqui tem o propósito de edificá-lo, fortalecê-lo, dar-lhe as ferramentas espirituais que você precisa para vencer. E o mais poderoso de tudo, compartilhe este vídeo. Compartilhe em sua rede social. Envie por mensagem privada para aquela pessoa que você sabe que está prestes a desistir, que está lutando com o desespero de uma espera que parece eterna. Porque talvez você já tenha entendido esta mensagem, mas há alguém mais que precisa dela urgentemente. Pense desta maneira: se cada pessoa que vê este vídeo o compartilhar com apenas mais 2 pessoas, e essas 2 pessoas compartilharem com mais 2, então de dias esta mensagem terá alcançado centenas de milhares de pessoas. Estaremos criando uma corrente imparável de fé, de esperança, de transformação. Seremos como as ondas que se expandem quando você joga uma pedra na água. Um simples ato seu pode gerar um impacto que você nem consegue imaginar. E deixe-me ser completamente honesto com você. Se você chegou até aqui e não está inscrito neste canal, preciso perguntar: por que não? Aqui você recebeu uma mensagem que durou mais de 40 minutos, que lhe deu ferramentas práticas, que o corrigiu com amor, que lhe ensinou verdades bíblicas profundas. E você não vai dar o simples passo de se inscrever? Isso não só é injusto, é desperdiçar a oportunidade de continuar crescendo espiritualmente. Cada semana, postamos conteúdo projetado especificamente para levá-lo ao próximo nível em sua fé. Conteúdo que outros canais não vão lhe dar, porque aqui não adoçamos a mensagem. Aqui pregamos a verdade, mesmo que incomode. Então, faça agora. Pare de adiar. Inscreva-se, dê like, compartilhe. Não porque você nos faça um favor, mas porque você está fazendo um favor a si mesmo. Você está garantindo que sua mente continue sendo alimentada com conteúdo que edifica, que transforma, que o mantém conectado com Deus. Em um mundo onde a maioria do conteúdo o afasta dele, você tem aqui um espaço onde cada vídeo o aproxima mais. E se você já está inscrito, se já deu like, se já compartilhou, quero que saiba algo. Tenho orgulho de você. Você faz parte de uma comunidade que não fica calada, que luta para manter viva a chama da fé, que entende que somos mais fortes juntos do que separados. Você faz parte de algo maior do que você mesmo. E juntos estamos fazendo história, estamos impactando vidas,
Estamos sendo instrumentos nas mãos de Deus para levar esperança a um mundo que está morrendo em desesperança. Agora quero orar com você. Onde quer que você esteja, feche seus olhos por um... Se estiver dirigindo, não os feche. Mas todos os outros, fechem os olhos e abram seu coração. Pai Celestial, venho diante de Ti neste momento por cada pessoa que chegou até o final desta mensagem. Tu conheces seu nome, conheces sua situação, conheces aquela promessa que deste a eles e que ainda não se cumpriu. Senhor, peço que fortaleça sua fé agora mesmo, quebra toda a corrente de desespero, de impaciência, de ansiedade. Dá-lhes a certeza de que tu nunca chegas tarde, que teu tempo é perfeito, que embora eles não entendam, tu estás trabalhando a favor deles. Pai, abençoa sua espera. Converte cada dia de espera em um dia de preparação. Transforma seu caráter, fortalece-lhes o espírito, dá-lhes a resistência que precisam para não desistir. E quando chegar seu momento, e ele vai chegar, Senhor, que eles estejam prontos para recebê-lo, que possam olhar para trás e dizer, valeu a pena. Em cada lágrima, cada noite de angústia, cada momento de dúvida, valeu absolutamente a pena. Peço-te em nome poderoso de Jesus. Amém. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Te espero no próximo vídeo.